Oi, Renato do Instituto Promate. Vamos falar sobre a divisão hoje, que é, dentre as 4 operações básicas, é a mais difícil, né? A que mais dá problema, a que mais precisa ser esclarecida. Vinheta. Bom, muitas coisas que eu vou falar valem para as 4 operações, algumas coisas até para qualquer conteúdo de matemática, mas hoje vou falar com foco na divisão mesmo. Primeira coisa, quando a gente fala sobre as operações, né, que são coisas que a gente trabalha muito na escola, é a gente tirar o foco do algoritmo, né, daquela sequência de passos que você tem que fazer para resolver uma conta. Tudo bem, a gente precisa saber fazer isso, mas não é a primeira coisa, não é a coisa principal. Porque se a pessoa não tiver a ideia da operação e começar a fazer conta, ela começa a criar perguntas que, na verdade, não pegam no assunto certo, né? Sei lá, eu estou fazendo alguma conta aqui. Aí a pessoa começa a fazer aqui, né? Não vou explicar isso agora. Ah, deu aqui, daí eu... Ah, mas eu tenho que baixar esse zero aqui? O que... Isso não é uma pergunta muito razoável. Isso não diz respeito à ideia da divisão. Não é essa pergunta que a gente devia estar fazendo na hora de fazer uma conta dessa. Bom, para fazer a ideia, então vamos pegar uma conta bem simples, mas que a interpretação seja generalizável para outros casos. Eu quero fazer, por exemplo, 6 dividido por 3, mas eu não vou usar a questão de pegar 6 objetos assim. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou pegar isso aqui e dividir em 3. Eu vou pegar um comprimento, um segmento, que tenha tamanho 6. Então, isso aqui tem 6. Dividir isso aqui em 3 seria dividir em 3 pedaços iguais. Aqui eu estou fazendo no olho, então não está exatamente no ponto certo. Para fazer certo, a gente precisaria de técnicas de desenho, então eu vou pular essa parte, isso fica para outra vez. Então veja, se esse aqui é 6 e eu dividi em 3 pedaços iguais, que era o que eu queria fazer aqui, qual é o tamanho de um desses pedaços? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. É isso que significa a divisão nessa interpretação aqui. Bom, como todo mundo sabe, aqui a resposta é 2. O fato daqui ser 6 quer dizer que cabem 6 unidades de medida aqui. Então isso aqui é uma unidade de medida e, portanto, esse resultado aqui ele é o 2. Então, anotando a resposta, né? O 6 dividido por 3 é igual a 2. Agora, se a gente olhar do ponto de vista da multiplicação, você pode ver que que esse 2, se eu repetir ele 3 vezes, ele devolve o 6 novamente. Então isso aqui é equivalente a dizer que seis é 3 vezes 2. Beleza, feita essa interpretação, vamos reparar no seguinte, ó, o que a gente foi treinado a fazer quando a gente vê uma conta dessa. Talvez não nessa, porque essa aqui é fácil, a gente já vê a resposta pela interpretação. Quem tem essa interpretação na cabeça já sabe a resposta disso aqui. Mas digamos que a gente ainda não descobriu a resposta. Então eu tenho só o 6 e o 3 na minha mão. Eu não estou vendo o número 2 ainda. Então eu não consigo fazer essa coisa de múltiplo de 2 aqui, porque eu ainda não tenho 2 na minha mão. Então, o que eu tenho é o 3. Eu estou vendo 3 aqui na minha frente. Quando a pessoa pergunta 6 dividido por 3, eu estou vendo 3, eu não estou vendo 2. Então, faça múltiplos de 3, é isso que eles indicam para a gente fazer. Então, está aqui. Fazer mais ou menos do mesmo tamanho dali, devia ser igual. Está aqui um 3. Está aqui outro 3.
Ah, legal. Então, se eu faço 2 vezes 3, também dá o 6. Então, eu resolvi a conta. Então, mas espera aí. Esse desenho, ele não representa a ideia da divisão que a gente fez. Aqui, múltiplos de 3, mas esse desenho está dizendo que eu dividi o 6 em 2 pedaços iguais. Não 6 em 3 pedaços iguais, como era para fazer, como essa conta manda fazer. Moral da história. A técnica para resolver, que é essa aqui, ela não reproduz a ideia de dividir em 3 pedaços iguais. Então a técnica não bate com a interpretação. Então se a gente der muita atenção para isso aqui, não lembrar, volte e meia, não lembrar da interpretação, isso pode causar algum problema, porque você começa a raciocinar da forma errada. Agora eu vou colocar um número um pouco maior. Por exemplo, 125 dividido por 5. Então, essa aqui, apesar de ter um número um pouco maior, ele ainda é fácil de resolver se você pensar na ideia. Você pensar esse número dividido em 5 pedaços iguais, você consegue ver que o resultado é 25. Porque se você pensa em dinheiro, por exemplo, 125, você pensar que é R$1,25, você pegar moedas de 25 centavos, você sabe que você vai precisar de 5 moedas de 25 centavos. Então esse valor estaria dividido em 5 pedaços iguais. Então pela ideia, você pode ir direto. Mas vamos dizer que a gente não percebeu isso. Então vou resolver pela maneira tradicional. Aqui só pra gente pensar. O que o pessoal indica é, olha só pro 12. 12, 5, 10. Acho aqui, não vou ensinar isso agora, então vou fazer rapidinho. Daí 5 vezes 5 dá 25 e acabou. Beleza, mas repare o seguinte. Eu fiz essa conta sem pensar em ideia alguma. Então, isso é um perigo, a gente está só seguindo o algoritmo. Algoritmos foram feitos para isso, para o computador seguir. Ele não precisa pensar em nada, só segue. Então, quando eu coloquei esse número 2 aqui, né, que eu fiz 2 vezes 5, 10 aqui, eu ainda não sei o que significa esse 2. Eu não sei se ele é 2, eu não sei se ele é 20, eu não sei se ele é 200. Acontece muito da pessoa errar aqui, às vezes esquece numa outra conta que aqui deveria ter um 0, a pessoa esquece o 0. Se fosse uma conta que o resultado é 205 e a pessoa põe 25, ela nem percebe que está errando, apesar do resultado estar muito longe de estar certo, né? De 25 para 205 o erro é gigantesco em termos do valor do que a gente está falando. É um problema a gente poder, por um lado é bom poder fazer sem precisar raciocinar, porque você não quer ficar pensando nisso toda vez que vai fazer uma conta, mas por outro lado, se você se acostuma a fazer sem pensar em nada, é capaz de você nunca perceber os erros que está cometendo. Agora, o que eu acho mais legal aqui? É a gente misturar as ideias com as técnicas. Então, use um pouco de ideia e use um pouco de técnica, já que, digamos que a gente não consiga ver direto, como eu tinha falado aqui. Então, misture um pouco das duas coisas. Por exemplo, o 125, você separa em 100 mais 25. E digamos que esses dois números você consegue ver quanto que é. Então 100 divididos por 5, ele dá 20. E o 25 divididos por 5 dá 5. Então a resposta é 25. Isso aqui eu estou pensando em fazer mentalmente, né? Não anotar desse jeito que eu fiz aqui. Mas então separe o número em 2. Divida cada pedaço e depois junta de novo. Isso aqui você continua raciocinando, mas você consegue quebrar em um problema maior em vários problemas menores. Aqui tem algumas propriedades que a gente está usando que eu não estou
falando ainda, mas aqui tem a propriedade distributiva envolvida aqui na hora que eu separo e divido cada um deles. Quer dizer que a divisão por 5 eu distribuí nesses dois números que eu tinha separado numa soma. Essa é a propriedade distributiva da divisão, no caso. Está mais acostumado a falar de multiplicação, mas a divisão vale a mesma coisa. Vai começar a ideia dar um pouco de liberdade pra gente, porque a gente não precisava escolher exatamente esses dois números para fazer essa conta. A gente poderia ter separado de qualquer jeito. Por exemplo, por algum motivo eu enxerguei 80 mais 45, que é o 125. E aí, se eu souber dividir esses dois números por 5, então está resolvido da mesma forma que esses. Com a mesma ideia que esses, só que uma separação diferente. Então isso me dá uma liberdade e incentiva a criatividade enquanto você está fazendo a conta. Tem uma outra técnica que a gente pode usar também, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, nessa 60 dividido por 12, se eu enxergo que o 60 é 6 vezes 10 e o 12 é 6 vezes 2, então eu posso fazer simplificações aqui em que eu vou tirar o 6 e fazer 10 dividido por 2. Isso é uma outra técnica que usa outras propriedades, né? Usa a decomposição em números primos, né? O teorema fundamental da aritmética, e usa simplificação, usa associativa, né? O fato de não importar qual que você vai fazer antes, a multiplicação ou a divisão. Então tem várias propriedades envolvidas aqui. Então, nesse sentido, talvez seja até um pouco mais complexo, mas é uma coisa que a gente acaba usando bastante. Então, para concluir, fica o incentivo para a gente fazer as coisas com base nas ideias e não simplesmente decorar um procedimento, uma forma de resolver. Olhar para o valor do resultado, você ver se isso faz sentido para a conta que você está, né? Se você tem a ideia na cabeça, você consegue ver se aquilo encaixa. O mais importante é o foco nas ideias.